Uma palavra fácil de falar, bem pequenininha e cheia de significados. Os memes são um sucesso na internet e têm ganhado cada vez mais força. Bela, o meme já existe há bastante tempo, mas há aproximadamente 5 anos que ele ganhou as redes sociais com força total e virou uma febre. Impossível não curtir um meme. E esse é o tema do nosso Repórter PUC de hoje. Hoje é quinta-feira, 25 de maio. Começa agora o Espaço PUC. Olá, quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E hoje a Ana Paula Pimenta traz pra gente como tema os memes. É isso mesmo, Isabela. A crise política que se agravou na última semana foi um prato cheio para vídeos e memes bombarem na internet. Os memes são mesmo muito engraçados, mas podem acabar disseminando informações falsas e isso pode ser um problema, né? Verdade. Mas eu discuti todas essas questões com pessoas que entendem bem do assunto. E ainda conheci uma jovem aqui de BH que virou meme no início desse ano. Vamos ver tudo agora na reportagem. Meme é um termo grego que originalmente significa imitação. Hoje em dia, a ideia de meme pode ser resumida em tudo aquilo que é copiado e espalhado com grande rapidez pela internet. Pode ser foto, vídeo ou até mesmo frases soltas que fazem sucesso e são incorporadas no dia a dia das pessoas. Os memes já habitam a internet há muito tempo. Eles podem ter o único propósito de provocar o riso ou também o de criticar e promover reflexões. Com a crise política que se agravou na última semana, os memes fizeram ainda mais sucesso entre as pessoas. Com a atual conjuntura, assim, todo mundo hoje em dia manda memes, se tornou uma coisa muito popular. Mando o dia inteiro, marco no Facebook, viciado em memes. E qual que é o seu meme preferido? Olha, no momento, esse aqui, do Pablo Escobar, maravilhoso. O tempo inteiro, a conversa é meme. E qual que é o seu meme preferido? Geralmente eu utilizo esse aqui. O meme, ele é uma ideia ou uma informação que é compartilhada. Ele é um tipo de informação que circula em um grupo de pessoas, assim. Então, ele faz sucesso porque, primeiro, ele já é uma coisa que muitas pessoas têm propriedade sobre ele, assim. Então, não adianta eu criar um meme que não vai fazer sentido e as pessoas não vão compartilhar, ele não é um meme. E outra coisa do meme é o humor, né? Existem várias formas de humor. O humor que atenua uma situação grave e o humor que provoca reflexão. Eu acho que, primeiramente, tem que ter um cuidado muito grande com a mensagem que a charge ou o meme está passando. Porque existe muita informação, você não pode fazer piada simplesmente da informação. Você tem que se preocupar primeiramente se aquela informação é verídica ou não. Então tem que ser crítica, o humor não pode ser só, o meme ou a charge não pode ser só uma piadinha. É fundamental que ela provoque uma reflexão. Duque avalia que os memes influenciam até o seu trabalho nos jornais impressos. Muitos memes são charges, né? São charges que poderiam perfeitamente estar estampados. Eu poderia perfeitamente ter feito alguns memes como charge, né? Eu já vi até o contrário, né? Por exemplo, muitos memes ter surgido através de uma charge que eu fiz. Às vezes as pessoas copiam também e não dão crédito, né? Às vezes as pessoas utilizam desenhos meus e alteram os balõezinhos, os diálogos e sai divulgando e tal. Às vezes eu fiz uma charge e depois você vê um meme, putz, era a ideia da minha charge, aí você tem que pensar e fazer outro. Mas eu acho que esse campo é válido, eu acho que esse cuidado ele tem que ser levado em consideração, né? E se engana quem acha que o meme é só brincadeira. Por trás das piadas existe uma lógica e uma forma correta de criá-los. A gente faz uma oficina que chama Capturando Meme e a proposta da oficina é enxergar possibilidades criativas a partir da lógica do meme, né? E aí a gente analisa vários memes que são feitos a partir de imagens fotográficas e analisa também trabalhos fotográficos, autorais, que já se apropriam dessa linguagem da internet e memética e tal. Então, o meme é bem isso, assim, é
é criar novos sentidos para informações que já existem, assim. E não são só as pessoas famosas que viram memes, não. Pessoas comuns viram celebridades por causa de fotos ou vídeos que postam na internet. Esse é o caso da Ana Luísa, conhecida como a Dora Aventureira, uma personagem de desenho infantil. A gente descobriu esse vídeo gravado em fita em 2012, mais ou menos, e já ficamos assim na ansiedade de passar para DVD para não perder nunca. Aí eu subi no YouTube, mais ou menos nessa época, 2012 ou 2013, não lembro muito bem. E só com aquela parte, assim, vital do vídeo, que era a cotovelada da minha irmã, no meu aniversário de 2 anos, querendo roubar minha atenção. E subi no YouTube. E sempre compartilhei todos os anos no meu Facebook pessoal com os meus amigos. E eles amavam, já usavam o meme. Mas esse ano eu decidi, vou postar no Lana, vou soltar no mundo o vídeo. E teve o sucesso que teve. Eu não parei para contar, mas eu tive algo entre 300 e 400 solicitações de amizade, mais ou menos, novas. E muitas pessoas eu aceitei porque eu vi que eram do grupo, muitas tinham amigos em comum e eu fui aceitando. Então, assim, hoje qualquer coisa do meme que eu posto bomba. No geral, assim, tá sendo bem engraçado. Qualquer coisa que eu falo fora do contexto do meme, alguém comenta com meme, já me persegue. Eu já falei, eu já não aguento mais olhar pra minha cara. Qualquer lugar que eu olho, tá lá minha cara. E para quem quer conhecer um pouco mais sobre as histórias por trás dos memes, estudantes e professores da Universidade Fluminense criaram um verdadeiro museu online. O site reúne um acervo de memes e conta o motivo de eles serem tão famosos. Os memes são mesmo um sucesso. Para tratar mais desse assunto, vamos conversar com Caio César, coordenador da pós-graduação em comunicação digital aqui da PUC Minas. Temos também no estúdio Daniel Iglesias, fotógrafo e publicitário. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Professor, para começar, a gente viu agora no finalzinho da reportagem que os memes foram objetos de estudo de pessoas da Universidade Federal Fluminense. Por que um assunto assim tão banal, tão corriqueiro, pode virar um projeto acadêmico? E não é só lá, né? Então a gente tem no mundo inteiro um monte de gente pesquisando isso. Há uma pesquisadora muito bacana da Universidade Hebraica de Jerusalém, muito legal, a Limor Fishman. Ela tem um livro dedicado a isso, não só ela, outros autores e pesquisadores também estudam isso. Porque é sinal desse momento que a gente vive, né? A gente vive num momento, num contexto em que as tecnologias digitais fazem tão parte da nossa vida que essas manifestações são manifestações populares, são manifestações da nossa cultura. Então, vale a pena estudar porque são espaços e meios de se fazer trafegar ideias. Então, é muito interessante observar como é que surge, como que espalha, por que um espalha e o outro não. Aquele da Nazaré Confusa, os americanos, no mundo inteiro tem gente utilizando aquele meme porque ele transmite uma ideia muito bem feita, assim, ele é muito bem construído. Então, é uma forma de manifestação cultural do nosso tempo e mostra de uma maneira bem individualizada, porque você pega aquela imagem e adapta para o contexto que você quiser, mas ela faz parte de um coletivo, porque todo mundo pode fazer a mesma coisa. Então, está todo mundo individualmente fazendo uma coisa que é coletiva e participando. Então, é um esquema bem interessante. Sim, Daniel, você dá oficinas de criação de memes, né? Existe algum tema que é mais recorrente para criar esses memes, uma fórmula para criá-los? Olha, eu acho que não tem muito fórmula, não. Primeiramente, fora Temer, é você estar em sintonia com o que está sendo compartilhado. Assim, isso é um caminho mais fácil, você entender o que está acontecendo, o que está sendo falado e participar, né? Isso já é um passo andado para você estar criando um meme, assim. Mas eu acho que é isso, tá em sintonia com as informações e com as tecnologias também, né? Assim, meme é linguagem, então você tem que falar a língua que o povo está falando, assim, né? Tem que ficar antenado com o assunto, né? Ficar antenado com os assuntos, E isso é importante, assim, porque ainda mais com essa questão da velocidade, né? São muito efêmeros, né, normalmente, os memes. Então, se você vier com um meme antigo, é capaz de você ser meio ignorado, assim, meio chamado de tiozão na roda e tal. E também agora a gente vê que existem empresas como a Google, por exemplo, usa memes na publicidade e também já empresas de comunicação que usam os memes.
Existe algum problema, Caio? Você vê essa apropriação dos meios de comunicação dos memes? Você acha que pode gerar algum problema? Não necessariamente. Eu acho que é mais um indicador de que a gente tem que repensar muita coisa nesse contexto do digital. Porque uma vez que a informação é digitalizada, você perde o controle sobre ela. Então não adianta você querer proibir alguém de utilizar a sua imagem, ela vai ser utilizada e pronto. A gente tem que entender uma necessidade que ela é latente de a gente repensar essa questão da propriedade. Né? A gente não pode mais falar ou restringir como a gente restringia antes, num contexto anterior, onde o suporte ele era restrito, né? Ele restringia o acesso. Agora não tem mais isso, então a gente tem que repensar essas relações que a gente tem com a produção da humanidade. Sim. Daniel, você é publicitário, né? A Ana até citou o fato de que a publicidade também utiliza desses memes. É uma forma de fixar uma ideia? Sim. É uma forma de espalhar uma ideia, muito, né? Também é uma forma de conseguir empatia, né? Porque é isso, são ideias coletivas e tal. Então, a partir do momento que você usa ela, você já está dialogando com muitas pessoas, assim. Mas o humor, que não necessariamente todos os memes são bem-humorados, né, engraçados, mas o humor é outra forma, assim, muito poderosa, assim, de conectar com as pessoas, de espalhar informação. Então, o meme, eu acho que grande parte do sucesso dele aí também vem por causa do humor. E publicidade, é claro, publicidade quer atingir pessoas. Então é bem esperado que ela vá recorrer e vá dialogar com esse tipo de informação que está rolando. É uma coisa interessante ver como que a gente entende já só de falar palavras. Eu acho que o Duque passou umas indiretas ali na hora que ele falou. Quando você falou, falar primeiramente tem um significado agora porque isso está carregado de sentido e é o momento que a gente vive, não tem jeito de você falar primeiramente sem falar o resto, né? Então, isso é a história de você, com um pequeno pedaço de informação, você passar uma ideia maior e ter a questão da identificação, você mostra que você faz parte daquele coletivo, que você está ali pensando daquela mesma forma. Isso é uma coisa bem interessante do nosso tempo. Alterou as formas da gente se comunicar também fora dos meios digitais, então, né? Sim. Não dá para separar. A gente não pode mais achar que tem o digital e que tem o offline. A gente está o tempo todo conectado, né? Não há mais aquele contexto em que a gente se conecta à internet. A gente está na internet o tempo todo. Ótimo. A gente, a conversa está ótima, mas já a gente volta porque tem um rápido intervalo. E no próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre os memes. Estamos de volta com o Espaço PUC. No quadro Repórter PUC de hoje estamos falando sobre os memes. Exatamente. E ontem o presidente Michel Temer proibiu o uso das imagens dele para a criação de memes. Vamos saber mais sobre essa história. O Palácio do Planalto vetou o uso de fotos oficiais do presidente Michel Temer para a produção de memes. Segundo Temer, as fotos são apenas para uso jornalístico. Em contrapartida, o Partido dos Trabalhadores liberou em seu site oficial fotos em que o presidente aparece para livre uso dos internautas. O partido chegou a organizar várias fotos de Temer em um álbum especial. Bom, gente, a gente viu a polêmica que o presidente Michel Temer acabou gerando em torno da criação de memes. E até que ponto, então, vale expor a figura de outra pessoa para criar esse tipo de informação? Essa figura já está exposta, né? Você não está tirando dele de um ambiente particular e colocando. São imagens públicas, né? É claro que a gente tem que ter um pouco de noção quando a gente faz isso com alguém, especialmente com crianças. Eu vejo isso aí é uma coisa muito particular minha. Eu acho que, bom, eu não sei se eu gostaria que os meus pais fizessem isso com imagens minhas da minha infância. Né? Então a gente tem que ter essa noção do que a gente vai divulgando e às vezes você divulga com a melhor das intenções, mas naquele grupo específico alguém pegou aquilo, alguém viu um potencial e
passou e é um negócio. Uma vez que ela está digitalizada e que você colocou no mundo, que você colocou num grupo de WhatsApp, você perdeu o controle, né? Então não dá para você depois também querer reaver alguma coisa. Mas é legal a gente tentar cuidar na origem, né? Especialmente com essas situações que são situações às vezes que não são muito confortáveis e pessoas que não têm como decidir, né? Mas agora, num acontecimento público e com personalidades públicas, é meio inevitável, né? Tá na chuva para se molhar, né? Uma das justificativas que o Temer deu seria a falta de créditos, que essas fotos, quando viram memes, não têm crédito. Daniel, você como fotógrafo, como que fica essa questão de crédito, direito de imagem, tá certo? Assim, eu acho que essa questão do certo e errado é uma coisa a ser discutida já, né? São fronteiras diferentes hoje em dia. Mas é difícil quando você pensa no meme e que ele é criado por grupos de pessoas muito grandes e muito livremente e anonimamente, você tentar legalmente rastrear isso, você tentar encontrar alguém para entrar com processo judicial e tal, né? Eu acho que o direito autoral não acabou, tá? E, inclusive, eu venho do jornalismo, é muito comum você ter alguma empresa usando uma imagem indevidamente e tal, e os jornalistas ganhando, os repórteres fotográficos ganhando processos judiciais contra isso. Mas no caso do meme é mais complicado, assim, e eu acho que... Eu esqueci até a pergunta. se realmente existe esse problema de crédito, de direito de imagem e direito autoral. Eu acho que existe um problema e vai existir para algumas pessoas, né? Ainda mais, eu acho que menos para os fotógrafos dessas imagens que viram memes, mas mais para as pessoas que são retratadas nelas, muitas vezes, né? E nesse uso de imagem, no jornalismo, esses processos normalmente são processos de difamação, calúnia, então eles estão muito ligados ao contexto em que essa imagem é inserida, que é o caso do meme, né? Que essas imagens são deslocadas de contexto. Então, um vídeo afetivo de uma criança vira, às vezes, um símbolo white power nos Estados Unidos, sei lá. Então, é muito problemático, assim. Mas eu vejo um caminho muito difícil para essas vítimas, essas pessoas que se sentem vítimas desse processo, de conseguir pará-lo, freá-lo, qual é o caso do Nissim Orfalli. O Nissim Orfalli tentou, a Google foi obrigada a tirar os vídeos, o Nissim Orfalli é um meme ainda, ele tem mais que esperar o tempo passar e a geração esquecer. Esse exemplo é interessante, existem espaços onde os memes eles proliferam de uma maneira incrível. O Reddit é um espaço assim. E algumas coisas que eu já vi é que alguns memes, alguns personagens desses, eles já apareceram e declararam, falaram, olha, no começo eu fiquei muito chateado, isso me incomodou bastante, mas eu tô vendo que é uma piada, as pessoas que me conhecem entendem que isso não tem nada a ver comigo e tal, e levam na boa, né? Claro, isso é com gente que já é adulta e tal, né? Imagens de adultos. Como eu falei anteriormente, eu acho que a questão com crianças é mais complexa. E esse exemplo do Pepe, né, de uma personagem de um quadrinho, né, um cartunista que fez o Pepe sem a ideia de que isso iria se transformar numa simbologia muito significativa para o pessoal da extrema-direita norte-americana, a solução que ele encontrou foi ele assassinou o Pepe, né, ele matou o Pepe e, pelo menos dentro da história, da narrativa da existência, até onde você pode falar que é real do Pepe, ele já morreu. Né? Claro que o controle ele não existe. Lá os membros dessas comunidades da extrema-direita vão continuar usando o Pepe. Então você não tem muito controle. É o nosso contexto. Né? Assim, a informação está aí, ela está livre. Sim, tem pessoas como a Glória Pires naquele episódio do Oscar que aderem e se lidam bem com a situação, né? Já o presidente Michel Temer pede para que as pessoas não façam memes. Isso o senhor entende que vai fazer as pessoas pararem de produzir memes com a imagem dele, por exemplo? Eu acho que agora as pessoas podem colocar o crédito, né, na foto do lado. Não tem como. Você está colocando a gasolina na fogueira. Exatamente, pode até estimular, né, as pessoas que não gostam dele. Agora até eu fiquei com mais vontade ainda de fazer memes com ele. Porque não adianta, quando é igual um apelido, gente. O apelido ele só pega porque a pessoa que é alvo do apelido demonstrou que não gosta do apelido. Aí é que ele pega. Cara, gente, a gente vê, né, que o brasileiro faz piada de tudo, tira sarro de tudo.
E aqui no Brasil realmente faz mais sucesso os memes do que em outros lugares? É uma coisa meio universal. Igual eu acabei de falar esse ambiente, o Reddit, que é muito norte-americano e europeu, ali é meme o tempo todo, as pessoas conversando em forma de meme. Então, eu acho que é uma coisa muito do nosso tempo. Essa coisa da a universalização de uma linguagem que não é necessariamente verbal, às vezes só de você mostrar a imagem do Nyan Cat, você já entende o que é o Nyan Cat, você já lembra da musiquinha, né? Ou quando você vê a Chloe, você vê que você lembra de quem é a pessoa, né? Você lembra quem é a pessoa. Então é universal, uma coisa da nossa cultura como humanidade nesse momento em que a tecnologia está colada na nossa pele, né? Os Estados Unidos ainda tem, você citou o Reddit, tem o 4chan, tem esses grandes fóruns e tem alguns países, alguns grupos de pessoas que têm mais identificação com essa lógica de fórum, que já são processos, são espaços na internet onde se cria muito coletivamente. E então tem algumas comunidades, por exemplo, você vê no Japão, vem muito de coisa de fãs, assim, que já são grupos de pessoas que se reúnem online. Então, eu acho que esse título aí do Brasil, grande memeiro aí, é mais um tapinha no ombro, assim, pra gente e tal. Consolo, né? E tem meme de todo tipo. Se você olhar lá no Reddit, tem um espaço, um subreddit, que é só de memes do bem. É só memes com mensagens super positivas e só quase autoajuda, né? Os wholesome memes, né? E são mensagens assim para cima, mensagens de vai dar tudo certo, tá tudo legal. E é sempre uma coisa interessante e é engraçado do mesmo jeito, né? Super legal. E o Daniel, você também tem uma página no Facebook que tenta promover, né, essas questões da fotografia com humor. Dá para fazer dinheiro com meme? Olha, eu não consegui ainda não, mas tem gente quem domina essa linguagem, quem domina as redes, tem com certeza muita gente fazendo algum dinheiro já. Por exemplo, isso eu posso estar falando uma mentira, mas o Dilma Bolado, se ele não fez dinheiro é porque ele não quis. Mas o que eu sei, a BBC Brasil até soltou uma reportagem sobre esses grandes páginas de meme do Brasil, que é o Capinaremos, o site dos memes e tal. Essa galera não ganha dinheiro, tá? Eles têm muitos seguidores, eles são um grande hub de distribuição de informação, mas ainda não encontraram caminhos e modelos de negócio para transformar isso em dinheiro. Mas é uma habilidade muito desejada de se ter hoje em dia, né? De conseguir criar memes e criar esse tipo de informação, assim. Com certeza isso tem um valor. Eu vejo com muita dificuldade a gente controlar o processo de transformação em alguma coisa em meme, né? Isso é uma coisa que às vezes você planeja e nem sempre vai dar certo, né? Então não é uma coisa espontânea do contexto. E eu acho que a capacidade de você começar a transformar ideias em essas mensagens rápidas e visuais e muito impactantes, isso pode dar algum ganho para quem tem essa capacidade em outras atuações, né? Em outras formas de atuação. Então você vai ser mostra a sua criatividade, mostra a sua capacidade, né, de redação, de concisão e etc. Produção e você de conteúdo, né? Pode te abrir portas, né? Inclusive, você vê a lógica até de produção disso é muito coletiva mesmo, assim. Então, por isso que é difícil você capitalizar para uma pessoa e uma pessoa virar esse grande criador emplacando vários memes aí, isso normalmente... E mostra que é uma capacidade de pegar um espírito de um momento, assim, porque você está traduzindo um conjunto de ideias numa manifestação de uma imagem, em uma imagem ou em duas frases, e aquilo faz um sentido para um grande grupo de pessoas num determinado momento, né? Sim, bom, pessoal, o nosso papo está muito bom, muito divertido, né? Esse assunto é legal de se falar, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao final. Queria agradecer a participação de vocês aqui no programa. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Obrigado. Bom, nosso tempo está quase acabando, mas amanhã é dia de Espaço Cult. A Maiara Mares vai receber convidados especiais que vão se apresentar nesse final de semana no projeto Caixa Acústica. Na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 5 horas da tarde e espero por você. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar. Na próxima quinta-feira eu estou de volta com mais um Repórter PUC. Até lá. Tchau, tchau.